Você pode pegar a sua Bíblia também e compartilhar conosco este momento especial em que vamos ministrar a palavra do Senhor. Repitam comigo a leitura, por favor, meus amados, neste momento especial, a partir do verso 9. Vamos lá? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. E estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era resplandecente, como o sol na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, que eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Até o verso 18. Que Ele abençoe a sua palavra em nossos corações. Põe a mão no coração e ore comigo agora. Senhor Jesus, obrigado pela tua rica palavra, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e conectados, tanto os presenciais como aqueles que estão linkados conosco através da Rádio TV Presença. Que a tua palavra, que a tua voz ecoe igualmente nos nossos corações, nesta manhã, como no dia da visitação que fizeste ao apóstolo João na ilha de Pátimos. Aplique a tua palavra nos nossos corações, unge os nossos olhos com colírio dos céus, para que possamos te ver. Ah, Senhor, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. O hino para o encerramento que eu estou para sugerir, abre os olhos do meu coração no encerramento, por favor. Abre os olhos do meu coração. É a canção. Desculpe aí não ter tido tempo de passar para vocês, né? É a correria. Bem, meus amados irmãos, a mensagem que eu ministrei domingo de manhã sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, no domingo, no horário das 18h30, nós tivemos o culto também
ainda online, né? Eu dei continuidade à mensagem. Então, quem quiser ver a continuidade, está lá, né? Tem uma segunda parte daquela mensagem de domingo passado pela manhã, que foi ministrada à noite. Confira lá. Eu estou pedindo para o pessoal da técnica da rádio corrigir uma falha lamentável. Eu quero falar isso de público para que os amados irmãos, que estão inclusive aqui, né, participando do culto conosco, online, possam ter esse compromisso. Já falei com o nosso querido presbítero Salomão, né? Falei também com o Mateuzinho ali, Mateus que está sempre aqui, só não falei com o Silas, mas já falei agora também, né? Não tinha falado com ele. Está havendo uma falha, porque estão colocando o título das mensagens, dos estudos, naquela parte lá, que aparece para dialogar, interagir com o pessoal que está participando, inclusive mandando mensagens, ok? É preciso colocar no top de cada um dos programas. Esse é um trabalho que eu estou pedindo para fazer, inclusive, voltando atrás, fazendo essa correção. Tem que colocar tanto o título da mensagem, ou do estudo bíblico, no caso da EDA, como também o nome do pregador, do ministrador. Precisa ficar lá em destaque. Não tem aparecido. Olha lá para vocês verem. Já começaram a corrigir. Louvado seja Deus, que o Senhor continue abençoando este lindo trabalho que estes amados irmãos realizam para o Senhor. Mas, meus amados, eu quero que você tome nota também. Traga caneta, traga papel, igual alguns já estão fazendo. Faça isso. Eu fico animado quando eu vejo o cristão com a Bíblia aberta, com papel ali, anotando, às vezes anota na própria Bíblia, e caneta na mão. Significa que você não está deixando tudo só aqui, ó, por conta da memória. Não sobrecarregue a sua memória. E o inimigo gosta de roubar a semente. Então, seja preventivo. Olha, o que eu tenho de anotações, eu fico vendo o bispo Edmar, o que ele tem de anotações de sermões, né? Não só dele, mas também dos que ele ouve, né? Quando ele traz para mim, olha aqui, ó, o sermão você pegou em tanto, do tanto, do tanto. É maravilhoso. E eu me lembro de uma irmã, não sei quanto se lembra dela, a irmã Gertrudes, uma ovelha que eu tive aqui, uma senhora que era professora aposentada. Quem se lembra? Alguém aqui se lembra da irmã Gertrudes? Olha, gente, olha quem, o seu Manuel, o pastor Manuel, se lembra da irmã Gertrudes. Sentava na primeira cadeira e ela anotava todos os sermões que eu pregava. É uma coisa, anotava. Ela me mostrou o caderno dela, um caderno grande, né? E mais de um caderno. Anos e anos ela anotando, né? E, infelizmente, quando ela partiu para a glória, eu não estava aqui, eu estava nos Estados Unidos. Ela falou, olha, quando eu estiver perto de morrer, quando eu sentir que a morte está chegando, eu vou dar tudo para o Senhor, essas minhas anotações. Ela tinha um filho adotivo, eu não sei, também ele tinha viajado para São Paulo, mudado para São Paulo, não sei o que ele fez com os cadernos dela, mas não chegaram a mim, né? E eu fiquei esperando, né? Porque ela anotava com detalhes, né? Detalhes, até as ilustrações, ela copiava as ilustrações dos sermões. Faça isso mesmo. É uma forma de você realmente demonstrar que a palavra de Deus que está sendo ministrada não está caindo em terra seca, não, mas está caindo em terra aberta, né? Coração aberto, e você quer gravar esta mensagem no seu coração. Quem ouve e anota, né, guarda ou grava, né, está realmente sendo abençoado e bem-aventurado muitas vezes. Vocês vão ver aqui as bem-aventuranças. Rapidinho, para quem não anotou, anote aí. As 7 bem-aventuranças, só para você entender, não é? Nós pregamos aqui. A primeira bem-aventurança está em Apocalipse 1:3, que diz lá, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então aí a primeira bem-aventurança está aqui. Eu comentei, não vou comentar, eu estou só te dando aqui. Essa é a primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança, que significa mais do que feliz. Quem é mais do que feliz aí? Levante a mão. Quem tem Jesus no coração tem tudo para ser mais do que feliz, né? É só exercitar a fé e a obediência no Senhor. A gente fala às vezes que só a fé, não. Fé e obediência. Essas duas coisas têm que andar juntos. Se você só tem fé, mas não tem obediência, você não recebe a bênção completa. É fé e obediência, os dois lados da mesma moeda.
tá? Nós precisamos pregar, restaurar esse evangelho completo aí no coração do povo, em nome de Jesus, tá? Então, tinha um colega que dizia assim, o problema de muitos crentes, de muitas igrejas, sabe o que é? Que uns fedem mais e outros fedem menos, né? Então, nós não podemos nem feder mais nem menos. Nós temos que ter fé e obediência. Aí as coisas mudam na nossa história. Segunda bem-aventurança, olha aí. Está em Apocalipse 14, 13. Diz assim, bem-aventurado aquele que desde agora morre no Senhor, para que descanse das suas obras e entre, né, no gozo e na herança de Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Então, é bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, né? É por isso que está no Salmo 116, né? Que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Olha que coisa linda, né? Ele tem o direito de recolher no tempo que ele quiser, no tempo determinado por ele, aqueles que são dele, né? A gente fica assim, mas era tão novo. Nunca está na hora, né? No conceito humano, nunca está na hora de ir. Mas quem determina a hora é ele, né? Quem determina a hora é ele. Então eu e você precisamos estar preparados, né? Prepara-te para te encontrares com teu Deus. É o que está na palavra do Senhor. Você já está preparado? Você que está aí, né, participando através da live aqui, online, né? Você está preparado? Se não está, está na hora de acertar a vida com Deus, tá? Vamos lá, terceira bem-aventurança. Está em Apocalipse 16, 15. Diz que bem-aventurado aquele que guarda e mantém as suas vestes limpas, para que não se veja a sua nudez. Ô, gente, lavado e comprado no sangue de Jesus, vestes limpas, não dê lugar ao pecado na sua vida, nem o pecado de comissão, nem o pecado de omissão. Tem gente que acha que é pecado só aquilo que ela faz de errado. Não, senhores. Pecado não é só aquilo que a pessoa faz de errado. Pecado é também quando a pessoa deixa de fazer o que é certo, sabendo o que é certo. Aliás, Tiago chega a dizer que aquele que sabe fazer o bem, sabe fazer o que é certo e não faz, peca 2 vezes mais. Olha que coisa séria, gente. A Bíblia é tão clara, né? Então tem muita gente que não está fazendo coisa errada, mas está deixando de fazer o que é certo. Sabe o que é certo e não faz. É o pecado de omissão. Tem o pecado de comissão e tem o pecado de omissão. Então é muito sério entendermos isso aqui. Meus irmãos, então está aqui, bem-aventurado aquele que mantém as suas vestes limpas. Coisa maravilhosa, a gente poder ter as nossas vestes limpas. Uma veste suja, suada, manchada, né? Fica ruim, né? Fica ruim, né? Você até pode, durante o seu trabalho, usar uma roupa assim, e às vezes o seu trabalho requer que as suas vestes sejam sujas, né? Dependendo do lugar, do ambiente, tipo de trabalho. Imagine um mecânico, né? Um açougueiro. São profissões que não tem como ficar com a roupa limpa o dia todo. Mas já pensou, ele chega em casa, imagine a mulher de um açougueiro que chega em casa com aquela roupa toda salpicada de sangue, fedida, sangue velho, né? E ele diz assim, mulher, eu vou deitar com você hoje com essa roupa. Você vai gostar? É perigoso a mulher sair da cama e falar assim, então você dorme sozinha, que eu vou para outro lugar. Vou mudar até de casa. Imagine a esposa de um mecânico, o dia todo mexendo com graxa, com, né, tudo quanto é tipo de coisa ali, né? E ele chega todo aquele jeitão todo, assim, ó, mulher, hoje é assim, é desse jeito, né? Não vou tomar banho não, e não quero saber, não quero nem saber, né? A pessoa, Thalita, o Júnior chega lá, né? Depois daquele dia lá na oficina, né? Chega cheirando a eletricidade queimada, né? Fio queimado de eletricidade. Está dando até choque chegar perto, né? O positivo com o negativo, né? É coisa assim. Mas, meus amados, é só para provocar um pouquinho, tá? Eu quero que você pense nisso. No sentido espiritual, a mesma coisa, amém? Significa o seguinte, ó, durante o dia, no vai e vem, nós podemos, né, receber uns salpicos daqui e dali. Mas antes de dormir, você não toma um banho lá, no natural? No espiritual, a mesma coisa. Momento de devoção, de oração. Senhor, me perdoa, Senhor, me limpa aquilo que eu falei demais, aquilo que eu pensei. Ah, eu já estou pregando. Vamos em frente.
Vamos lá. Jesus amado. Não tem jeito, né? Está nos poros, sai pelos poros. Vamos lá para outra bem-aventurança. A quarta está em Apocalipse 19:9. Bem-aventurado aquele que é convidado a participar da festa das bodas do Cordeiro. Você não é convidado, você é parte, é protagonista. Porque quem já é lavado e comprado no sangue de Jesus é parte da noiva do Cordeiro. Quem é parte da noiva do Cordeiro? Então você não é convidado, você é convocado, viu? Então entenda a diferença. Vamos lá, vai ter o casamento, né? Que figura linda, né? É o dia em que nós vamos ser recebidos na casa do Pai, para morar na Nova Jerusalém para sempre. Vamos lá, olha a outra bem-aventurança. Já vemos aqui a quarta. A quinta está em Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Outra canção que a gente cantava muito em espanhol aqui. Eu me levantarei, eu me levantarei. Canta comigo. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu cá não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Ninguém lembra, só o Bispo Edmar. Isso é canção do fundo do baú, né? Foi um pregador lá daquele país, lá vizinho dos Estados Unidos, me esqueci o nome. Ele pregou, cantou conosco aqui essa canção, né? Vamos, Costa, não é de Costa Rica, não Porto Rico, porto-riquenho. Quem se lembra? Muitos anos atrás, ele passou aqui, alguns não tinham nascido ainda, né? Vamos lá. Então, participa da primeira ressurreição. Número 6, a sexta bem-aventurança. Foi essa aqui que eu saltei na pregação de domingo pela manhã. A sexta bem-aventurança. Está em Apocalipse 22, 7. Bem-aventurado o que observa e guarda as profecias deste livro. Quem aqui já leu o Apocalipse pelo menos uma vez? Levante a mão. Quem nunca leu, não precisa levantar a mão não. Vai confessar o seu pecado para Deus. Tá? Você precisa ler, meu irmão. Tenha medo de ler o Apocalipse, não. É preciso, para você guardar, observar, você tem que ler, conhecer. É por isso que este é o livro do dia. O livro do dia para a igreja, não é para o mundão só não. É para a igreja, é o Apocalipse, tá? Aqueles que pregaram dizendo para você que você não tinha que ler o Apocalipse, que a igreja não ia nem estar aqui durante essas tribulações todas, te enganaram mais uma vez, tá? Então, abre os olhos, você tem que ler. Está aqui, ó. Papai já falou tudo aqui, tá? Então, é a sexta bem-aventurança. E a sétima, olha que coisa, é o 22, 14. Bem-aventurado o que obedece os mandamentos que estão, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor contidas neste livro da revelação. Apocalipse significa revelação. Na verdade, o nome, a palavra Apocalipse, ela foi transliterada, ela não foi traduzida, você sabe, nas nossas Bíblias, né? Então se translitera de acordo com a pronúncia. Só que no português eu não sei por que eles não quiseram colocar o nome, pelo menos aqui, eu não sei, de um modo geral nas Bíblias, a transliteração não foi literal, viu? De acordo com a pronúncia. Porque a pronúncia certa da palavra no original grego não é apocalipsis, é apocalupsis. Tá? Essa é a pronúncia certa. Tá? Apocalupsis, repita comigo. Apocalupsis. Essa é a pronúncia certa. Tá? Então, isso de acordo com o grego do Novo Testamento. Ok? Então, meus amados, fazendo essa passagem aqui, nós vamos entrar, eu vou dar umas pinceladas, como eu disse, é uma nota, né? Eu não vou entrar nas questões teológicas, eu vou fazer só a aplicação, tá? A visão do Cristo glorificado. Olha, irmãos, imagine, dá uma olhadinha comigo, tem até um filme, João na Ilha de Patmos, quem já assistiu? Vale a pena você baixar, está no YouTube, dá uma olhada lá. Gente, é chocante, viu, o filme.
fica arrepiado. Eu já vi umas 3 vezes. Eu quero até que a minha esposa me lembre, que eu quero que você assista comigo, né? Vamos marcar uma sessão lá, cinema lá em casa. João na Ilha de Pátmos. Que coisa linda. Que filme maravilhoso. Gente, não deixe de assistir, não. Tira um tempinho lá, aproveita que você está em casa, né? E assiste. João na Ilha. Está no YouTube. Entra lá para você ver. Está tudo lá. Tá? E aí é o seguinte. João, ele tinha sido, gente, cozinhado num caldeirão de óleo quente. Ele estava todo ferido por não negar o nome de Jesus, por pregar, continuar pregando o evangelho até o fim. Não tinha desculpa, não. Sabe por quê? Porque é um pessoal que estava focado na comissão. Tem a palavra missão e comissão. Por que a palavra? Não é comichão, não, viu? Tem gente aí que está no comichão. Sai do comichão, entra na comissão. E o que significa comissão? É que você está em parceria com o dono da missão. Que você está cumprindo o chamado, o alistamento que ele fez a mim e a você, e está dizendo, olha, conta comigo, Senhor, eu estou aqui, ó. Eis-me aqui, Senhor, como disse Isaías, envia-me a mim, eu quero cumprir a missão que o Senhor me deu. Tá? Então, a grande comissão de Mateus 28, como se costuma dizer, significa que Jesus conta comigo e com você, e que nós estamos presentes, cumprindo a missão até o fim, sem desculpa nenhuma. Era hora de dizer, bem, agora eu tenho que ficar. Sabe qual é o nosso problema? O diabo quer mudar o nosso foco. E ele quer tirar, olha bem, quando ele consegue tirar o nosso olhar, a nossa percepção da vida, ele coloca perspectivas distorcidas diante dos nossos olhos. Tem hora que a gente fica olhando para o que acontece ao nosso redor. Cuidado, você não deve ser alienado. O cristão não deve ser alienado. Ele deve saber se informar, selecionar as informações e saber o que acontece ao seu redor, tranquilamente. Mas ele não deve ficar focado nisso noite e dia. Ele não deve ficar preso a isto. Ele não deve se limitar a isto. Porque se você ficar aí, tem até uma nova doença que estão dizendo aí, está surgindo uma nova doença psicológica, que é resultado do excesso de informação que a gente tem através da internet, né? Bombardeado noite e dia. Sabe quem que está doente lá em casa? É o meu smartphone. Ontem ele adoeceu de vez. Não abre nem a porrete. Eu estou precisando de dar alguém que me ajude, me socorra aí, para eu poder, novinho, seminovo. Mas vocês mandam tanto vídeo naquelas redes sociais. A primeira coisa, ele me mandou várias mensagens dizendo assim, ó, o seu espaço aqui está no fim, está chegando ao fim, né? Aí geralmente eu deleto algumas coisas, né? Porque eu gosto de guardar para ver, conferir, deleto, aí eles me dão mais um tempo. Já umas 2 ou 3 vezes fizeram isso, eu gasto um tempão deletando, limpando, esvaziando, aí ele começa a funcionar de novo. Mas ontem não deu certo, tá? Ele falou comigo assim, ó, seu espaço acabou, delete o WhatsApp. Por que eu sei que são vocês que estão acabando com o meu celular? Puseram meu celular doente? Pelo dedinho nervoso de vocês, que nem leem as mensagens que o pastor, o apóstolo coloca lá. O pessoal, gente, eu fico impressionado. Parece que alguns que ficam na espreita. É a impressão que me passa, tá? É só eu colocar algum anúncio lá, alguma coisa para a igreja, do interesse da igreja. Tem gente que imediatamente entra e enche de outras coisas. Aí a minha mensagem vai lá para cima e os outros vêm e continuam pondo e ninguém lê. Ninguém vê o que eu coloquei. É impressionante isso. Meu Deus. Meu Deus. Aí sabe o que aconteceu? Ontem eu esvaziei, eu gastei, gente. Ó, meu dedo está até amassado. Ó. Quem quiser pode olhar de perto. De tanto que eu fiquei à noite, ó. Eu gastei mais de 2 horas. Minha esposa até dormiu e eu fui lá para poder tirar, esvaziar. E meu celular não voltou mesmo. Morreu. Não entra nada, morreu. Porque eles tinham de mandar umas 2 vezes mensagem para mim. Delete o seu WhatsApp.
Seu WhatsApp ocupou todo o espaço. Gente, eu gastei mais de 2 horas só na rede da igreja local. Mas tinha mensagem, eu descobri que tinha mensagem de 2017 até agora. Eu não tinha deletado tudo. E eu lá, só na rede da igreja. Fora a rede do colégio apostólico também. Meu Deus, como é que os bispos põem coisa ali, viu? E não leio o que o apóstolo põe, né? Eu tenho que ficar ajudando a repartir as notícias apostólicas nas redes dos distritos, porque os bispos, alguns sim, outros não, né? Nem olham, tomam conhecimento. Então, nós precisamos curar isso, irmão. Estou falando aqui, claro, aberto, para a gente poder sincronizar a nossa ação conjunta. Não deixa eu levar a carga sozinho, não. Vamos trabalhar juntos, né? Pastores, vamos trabalhar juntos. Vamos nos unir, né? Então, o que acontece, irmãos? João estava ali doente, voltando à doença de João, que eu falei da doença do meu celular. Aproveitei para dar o desabafo, né? Eu quero dizer para vocês que João estava ali todo queimado, todo moído. Mas não deixou de cumprir. E ele diz aqui que ele estava ali por causa do testemunho de Jesus Cristo. Está na sua Bíblia? Eu não está. Nós lemos, e ele fala isso não é uma vez só não, várias vezes. Por causa do reino de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Da missão, da pregação, ele não parava. Ele era incansável. Meus irmãos, você imagine, com mais de 90 anos, sabe o que ele fazia? Ele tinha uma escala para visitar. Depois você pega o mapa para você ver. As 7 igrejas da Ásia, que é onde ele exercia a supervisão apostólica. Era uma região grande, né? Na Ásia. As 7 igrejas para quem Jesus mandou cartas. E depois nós vamos ver as cartas. Olha como é que o Senhor honra a questão da cobertura espiritual, da cobertura apostólica. Gente, não te ensinaram isso, você não consegue ver isso, porque os pregadores da igreja religiosa não pregam isso. São francos atiradores independentes e que não ensinam o governo apostólico da igreja. E como é que Jesus honra isso? Jesus, vendo que João, apesar da sua idade avançada, ele continuava com o pé na estrada, cumprindo a missão. Imagine o tanto de doença. Alguém com 90 anos, eu chamo doença de veieira. Você já ouviu falar de doença de veieira? São as doenças próprias da idade, na medida que a pessoa vai chegando aqueles anos, né? E está encerrando a jornada aqui, surgem as doenças da veieira. É uma peça ali que estraga, é a outra que requer reposição, conserto, emenda, reparo. É tudo quanto é lugar. Uma hora, é como alguém disse, é a idade do condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá, condor na nuca, condor no calcanhar, condor na ponta do dedão, condor na unha. Condor no bago do oi, né? Como dizia o irmão, dor no bago do oi. É dor para todo lado, gente. Que é isso? Né? Então, é a doença de veieira, né? Isso acontece, é normal, né? E alguém escreveu dizendo o seguinte, que a vida neste mundo, olha bem, é uma coisa muito séria. O ser humano, ele entra neste mundo aqui, ó, chorando. Ele entra chorando. Porque quando acontece o parto, tem que ter aquela palmadinha da enfermeira ou do médico, né? Ok? No bumbum, no traseirinho. É a lei da palmada aí, vocês já viram falar, cada besteira que esse pessoal cria por aí, né? Para a criança, o quê? Que estava acostumado lá no útero da mãe, respirar pelo pulmão da mãe, ela agora precisa aprender a respirar com o próprio pulmão dela, né? E aí diz que quando o ar entra, diz sobre isso, entra pelas narinas, externamente aqui, pela primeira vez, aquilo entra queimando, né? Aí a criança chora, mas aí ela começou a viver agora dentro dessa nova dimensão existencial, natural, né? Então, meus amados, João cumpre a missão. E por cumprir
com fidelidade à missão. Olha aqui, se você ler a história da igreja, você vai encontrar o seguinte: o Império Romano tomou conhecimento do crescimento da igreja. Parece que a história se repete, né? O IBGE de Roma, já que tinha IBGE lá, fez a estatística do crescimento da igreja cristã, que começou lá pequenininho, em Jerusalém, perseguido, escorraçado, proibido. Vocês já viram lá no livro de Atos o decreto e a Suprema Corte de Israel, como é que era o nome lá? Que está lá no livro de Atos. Sinédrio, gente, acorda aí, gente. Sinédrio, Suprema Corte de Israel, era o Sinédrio. Proibiu, baixaram o decreto. Dizem que na Bolívia baixaram o decreto, não pode mais pregar. Se alguém pregar de casa em casa ou nas ruas, vai ser preso, vai ser confiscado os seus bens, e o templo, a igreja vai ser lacrada. É a notícia que me chega. Tem até um padre aí que fez essa denúncia publicamente, está nas redes sociais, para quem vê. Isso não é só para os evangélicos, até para a igreja católica também. Bolívia. Olha que situação. É isso que você quer para o Brasil? Você quer isso para o Brasil? Ah, meu Deus, que coisa séria. Mas ali houve um decreto. Leia o Atos para você ver. Nós proibimos vocês de falar desse nome, de falar desse Jesus, de falar desse evangelho. É a cristofobia em alta. Desde o começo era assim. Pode falar de Buda, de Maomé, de tudo quanto é nome, de tudo quanto é religião, de Allan Kardec e o que for. Mas o nome de Jesus não pode, porque o nome de Jesus é um divisor de águas. Incomoda o inferno e, consequentemente, ele levanta os seus parceiros. O inferno levanta os seus capangas para poder tentar coibir o avanço da mensagem e a proclamação da vitória daquele que venceu a morte, o pecado, o inferno, Satanás e os seus demônios, e há de voltar com poder e grande glória para estabelecer o seu reino eterno. Você não dá um glória aí não, meu filho? Acorda, pode falar. Você está livre na presença do Senhor. Então, meu amado irmão, minha irmã, que coisa impressionante. Essa coisa é antiga. Ainda tem gente aí pregando um evangelho distorcido, que a igreja tem que se preparar para o reino do anticristo. O mundo tem que preparar para o reino. O anticristo, irmão, já reinou demais. Jesus já julgou ele, né? João diz: sabeis que vem o anticristo. Mas eu quero dizer para vocês, já muitos anticristos. Anti que significa contra Cristo. A cristofobia é uma coisa antiga, meus irmãos. Estude a história da igreja e você vai ver isso claro, né? Cristofobia é coisa antiga. Mas a igreja de Atos, a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, a igreja apostólica, ela não se intimidou diante disto. Muito menos os líderes. Havia um espelho, havia uma referência. Por isso nós estamos orando para Deus levantar homens e mulheres valentes para a liderança desse ministério. E aqueles que já foram levantados, que não desfaleçam. Está lá em 2 Crônicas 15:7. Esforçai-vos, diga comigo, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Que coisa maravilhosa. É hora de esforçar. O corpo pode dizer não, as circunstâncias estão resistindo aí, há leis e decretos coibindo a igreja, o povo de Deus. Mas o povo de Deus é corajoso. O povo de Deus é revestido da unção, do poder, da capacidade de resistir. E nós temos aí, não precisamos citar o exemplo da pré-história da igreja, que é o Antigo Testamento, né? Vamos contar só do tempo de Jesus e dos seus apóstolos. Mais de 2000 anos, diga, levante a mão e diga, mais de 2000 anos de resistência. E prevalecendo. Aplauda Jesus. Dê uma glória ao Senhor.
A igreja avança no meio da resistência. Sabe, meus irmãos? E aí João, agora, depois de passar pelo tribunal do imperador, eu falei domingo passado mais, vou falar menos agora sobre isso. Ele recebe a sentença, ele é punido no caldeirão, mas ele não morre, então eles tiram ele e o lançam no degredo, no isolamento da ilha de Patmos. Eu falei sobre isso domingo passado também, né? Isolamento social, minha gente. Isso é coisa nova. Olha para o irmão, você está achando que isso é coisa nova? Isso é coisa antiga. Olha, pode haver interesses políticos e outras coisas por trás disso tudo aí, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Sempre, qual era o pretexto naquela época? Naquela época o pretexto é porque a igreja pregava uma mensagem que incomodou os poderosos. Sabe qual era? No Império Romano se dizia que o Senhor era o imperador romano, né? O Quírios, que é a palavra grega para Senhor, era o imperador romano. O imperador permitia, olha bem, olha o que o Império Romano fez. Permitia que cada religião funcionasse. Cada hora o diabo cria uma estratégia diferente, irmãos. É importante você entender isso. Por isso que é bom conhecer a história. Olha, pode ser a religião que for, você pode manter a sua religião, tá? Mas só tem um detalhe. Você tem que dentro do seu templo, da sua casa de oração, você tem que colocar um altar de incenso com o busto do imperador romano. Coloca perto da entrada, porque ele é o primeiro. É o primeiro a ser reverenciado e adorado. Então, você pode prestar o culto aos seus deuses, ao seu Deus, mas primeiro você presta reverência e adoração ao imperador. Se você fizer isso, pode funcionar o seu culto à vontade. Olha que coisa séria. Porque o imperador romano é o Senhor. É o Senhor de todo o império, é o Senhor do mundo. 500 anos pregando isso e impondo isso na cabeça do povo. Então, o que é que você quer? Anticristo. Contra Cristo. Cristofobia. Isso é coisa nova, irmãos? Não, é coisa antiga. O diabo não é muito criativo, não, irmãos. Ele repete, às vezes, só usando processos e argumentos diferentes. Agora é a Covid. Cada hora é um pretexto. Aí, sabe o que a igreja pregava, irmãos? Que acima de César tinha um que era o Senhor, que era o Quírios, com letra maiúscula. Uma das saudações da igreja, principalmente a igreja gentílica, tá? Porque a igreja gentílica tinha estilos próprios, às vezes diferenciado algumas coisas, né? Da igreja judaica, que é a igreja mãe de Jerusalém. A igreja mãe de Jerusalém se cumprimentava com Shalom, Shalom, Shalom. A igreja gentílica, que estava mais no domínio do império, mais próximo ao império, principalmente a igreja que nasceu em Roma, ela cumprimentava com Christos Kyrios. Christos Kyrios. Era esse o cumprimento. Jesus é o Senhor. Levante a mão e diga: Jesus é o Senhor. E era a forma deles se identificarem com palavras, né? Com palavras. E aí começam a surgir os símbolos que alguns não conhecem. Quando não podia falar, que estavam vigiados, eles tinham uma forma gráfica de se identificar. Sabe como é que eles faziam? Faziam assim, Sabe o que é isso? Ichthys. Ichthys, em grego, é peixe. Diga, peixe. Primeiro símbolo da igreja do Novo Testamento, para se identificar em silêncio, para identificar quem era irmão. Porque a palavra Ichthys tem as iniciais do nome e do título dado a Jesus. Ichthys, Jesus Cristo, o Filho de Deus. São as iniciais.
Jesus Cristo, Filho de Deus, Itios. E aí o que acontece? Eles se identificavam. Como é que o outro respondia? Fazendo o desenho. E o outro? Aqui é o lugar do olho do peixe, né? Põe o pontinho no lugar do olho. E aí, irmãos, irmãos, eles iam se identificando por códigos, porque a perseguição era muita. Irmãos, eu não vou falar sobre perseguição, vou falar outro dia sobre os mártires. Mais adiante nós vamos falar sobre os mártires, para você ver. Ser cristão significava estar disposto a morrer por Cristo, como Cristo morreu por nós. Então para eles era um privilégio. E assim foi João. Ele foi para o degredo, foi instado que se ele negasse o nome de Jesus, ele não iria sofrer, ele podia continuar a missão dele. Ele disse: como é que eu posso negá-lo? Eu sirvo a estes anos todos da minha vida, ele nunca me negou, ainda morreu por mim, deu a vida por mim. Por que eu vou negá-lo? Eu não tenho razão para negá-lo. E ele manteve-se firme neste propósito. E aí, resultado, além de passar pelas queimaduras do caldeirão de óleo quente, ele foi jogado. Imagine um ancião de 90 anos, Bispo Sebastião, jogado lá no isolamento social da ilha de Patmos. Assista o filme para você ver. Tendo por companhia cobras, serpentes, lagartos e outros bichos, e também malfeitores. Era a ilha dos malfeitores. Pessoas que não podiam viver pelos crimes praticados, não podiam viver no convívio da sociedade. Colocaram o apóstolo João lá junto com estas pessoas. Imagine o que o João fez. Foi pregar para eles. O imperador romano pensou de fazer uma coisa, igual eu vi um testemunho outro dia de um pastor que foi preso porque abriu a reunião de culto da igreja. Não sei quantos leram esses testemunhos, são vários, né? Mas tem esse aí. E ele falou: meu Deus, eu estou fazendo a tua vontade, o Senhor deixou eles me prender, Senhor. Ele disse que foi orar, o Senhor falou assim: filho, olha aqui, é porque eu quero que você pregue para esses presos aí, ó. E foi a única forma de eu poder te convencer para você vir cumprir a missão para eles também, porque meu filho morreu por eles também. Aí ele falou: oh, Deus me perdoe, e começou a pregar, e levantou uma igreja na cadeia, gente. Aplaude a Jesus, aplaude a Jesus. Meus irmãos, é a missão. Aonde o Senhor nos leva, é porque tem uma missão a cumprir ali. Os homens podem pensar que eles que estão mandando, mas quem manda é Jesus. Você precisa entender que Ele é o Senhor da tua vida, entender o propósito da sua existência e viver debaixo desta cobertura. E aí, meus amados, caminhando um pouquinho mais, o que acontece? João está ali e Jesus, no dia de domingo, está aqui, ó. Se você pegar a Bíblia da versão Figueiredo, o verso 10 diz assim: achei-me espírito no dia de domingo. Dies Dominis, tradução da Vulgata Latina, dia do Senhor, equivale a dia de domingo. É a única Bíblia que eu conheço, em português, que traduziu literalmente. Tradução do Padre Figueiredo. Pega lá, para você não ter dúvida, achar que é outro dia. Porque o cristianismo optou por separar o primeiro dia da semana como o dia da adoração, de dedicação integral ao Senhor. No domingo das 18 horas eu preguei mais sobre isso. Se você quiser, ouça lá, veja lá o que eu falei sobre isso. Nós precisamos resgatar o dia do Senhor na consciência do culto cristão. E aí, meus irmãos, o que acontece? Jesus, vendo que João, ao invés de estar lá lamentando a sorte, murmurando, reclamando, por estar sofrendo, mesmo fazendo as coisas certas. Esse aqui é o nosso problema. A gente acha que só merece apanhar e sofrer porque estamos fazendo coisa errada. Nós estamos possuídos pela ideologia dos amigos de Jó. Você viu? Eles foram lá para consolar a Jó e chegaram lá e começaram a bater em Jó, dizendo: confessa o teu pecado. Você está sofrendo aqui que alguma coisa errada você fez. Essa é a ideologia religiosa que está por aí. Quando a pessoa sofre é porque fez alguma coisa errada. Aí então,
Você que sofre, você, bom, Senhor, o que eu fiz de errado? Não, você tem que entender que em tempos de martírio, de perseguição, você sofre quando faz a coisa certa. Olha, esse é o paradoxo da vida cristã, é o paradoxo. Se você, Paulo diz assim, ó, todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão o quê? Quando todo mundo ficar te aplaudindo demais, te bendizendo, desconfie, viu? Desconfie. Liga aí o desconfiômetro, sabe, irmãos? Por isso nós temos que ser curados desta busca de aplausos. Nós temos que ser curados desta busca de aprovação humana. Sabe por quê? Porque nós temos que nos apresentar aprovados diante de Deus. Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém, meus irmãos? E o resto deixa com Deus, amém? João foi ali, e de repente, ao invés de estar murmurando, ele está em espírito, adorando, glorificando. E é assim que o testemunho da igreja está aí registrado. Eles dizem, Senhor, eu não sou digno de sofrer por ti. Que privilégio. Obrigado, Senhor, por poder sofrer um pouquinho por ti, que deste a tua vida por mim. Era assim que eles viam o sofrimento, porque estavam fazendo a coisa certa. Você já sofreu por estar fazendo a coisa certa? Nós só pensamos em sofrer porque estamos fazendo coisa errada. Não, senhores. Coisa boa é ter esta consciência limpa, clarificada diante do Senhor. E aí, de repente, ele é surpreendido, sabe por quê? Com uma voz como de muitas águas por detrás dele. A voz como de muitas águas, falando com ele. E dizia, o que vês, escreve no livro, está no verso 11. As 7 igrejas, olha aqui. Ele não mandou as mensagens diretamente para os pastores ou para a igreja local. Ele mandou para o apóstolo que exercia cobertura e autoridade apostólica sobre as igrejas. Meus irmãos, é o que nós vamos fazer hoje. Olha aqui, tem um manifesto hoje aqui, já estou avisando de uma vez. Manifesto, né, junto com o livro recomendado para ler. Esse livro foi publicado em 2008, não é, Bispo Edmar? 2008. Olha como é que Deus antecipa a mensagem. Não foi com dinheiro da igreja, não. Deus me deu os recursos para publicar esse livro. E aí o resultado, irmãos, a nível pessoal, mandamos para cá, para a igreja, 2008, olha bem. Eu estava em Boston ainda, pastoreando em Boston. E o que aconteceu, irmãos? Escrevi o livro, um grito profético, a igreja e a política. Mandei imprimir, mandei distribuir aqui. Os irmãos só pagariam o custo, do livro, que eu paguei lá para a gente repor, para continuar publicando mais coisas para abençoar o povo de Deus. Não é negócio na casa de Deus, nós não fazemos isso. E eu falei, e os que não puderem pagar, pode dar de graça. Sempre fiz assim com os livros que eu publico. Quem não pode pagar, leva de graça. Se a pessoa mentiu, o problema dela é com Deus, porque isso aqui não é dinheiro meu, é dinheiro de Deus. É dinheiro santo, consagrado a Ele. E aí, meus irmãos, sabe o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui, eu fui mexer ali na livraria e encontrei o livro tudo engavetado. Aí, meu Deus, que tristeza, que dor. Não distribuíram o livro. Mas aí eu fui reler o livro. E meu Deus, esse livro não era para 2008, não. Esse livro era para agora, era para agora. Obrigado, Jesus. Está aqui o livro de agora. A igreja tem que se conscientizar. Ela tem que olhar o seguinte, igreja, irmãos, irmã, você é cidadão no mínimo de 2 pátrias. Tá? A maioria dos pastores, dos pregadores só falavam e falam, agora estão falando menos, só da pátria celestial. Olha os hinos que se cantava, agora não falando muito não, mas antigamente era só isso, a pátria celestial, é só para o lado de lá, é só depois da morte, é só quando Jesus voltar e a gente for para lá, E esqueceram da pátria terrestre. Por isso que o diabo se animou aí, e a serpente se levantou para tomar conta da terra, sendo que ele já foi vencido. Jesus já o venceu. Vira para o teu irmão e diz assim, o chão que você pisa, o chão que você pisa tem o sangue do Cordeiro.
O sangue de Jesus imantou esta terra, este planeta. Significa que este planeta é território conquistado pelo sacrifício da cruz. O Salmo 24 declara profeticamente: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Satanás veio tentar Jesus lá no deserto dizendo: olha, tudo isso te darei, mostrando os reinos deste mundo e a sua glória, se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não se ajoelhe diante das propostas satânicas. Está na hora de você proclamar e declarar que tudo é do Senhor. Você é do Senhor, a terra é do Senhor, o Brasil é do Senhor, Belo Horizonte é do Senhor, Barreiro é do Senhor. Você não dá um glória não, meu filho? Solta o teu glória para Jesus aí, né? E aí o que acontece, irmãos? Aqui está. Esse aqui é o documento que por 2 semanas os bispos, juntamente com o apóstolo, se debruçaram para elaborar o Manifesto 21, alinhamento apostólico da igreja na pandemia. E essa é a leitura complementar para que a nossa visão mude em relação à questão da pátria terrestre, numa visão equilibrada entre a terrestre e a celeste. Nós vivemos entre 2 mundos, um pé na eternidade, mas o outro pé continua aqui ainda na terra. Então nós precisamos saber equilibrar estes 2 pontos de vista. E a mensagem está aqui, ó, simples, tá? Ela não é filosófica, é prática. Esse livrinho é uma cartilha, eu chamo de cartilha, tá? Então nós estamos mantendo praticamente o mesmo valor de quando foi feito, para confrontar as forças do mal que operam no mundo, mas que já foram vencidas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela canção, o nosso general é Cristo, nós precisamos tirá-la da gaveta, entre outros cânticos de guerra, senhores levitas, em nome de Jesus, cantar mais, e vamos cantar mais, né? Vamos continuar cantando até encantar, né? Até encantar. Olha, aqui está. E eu vou colocar em forma de esboço agora, fechando a mensagem, porque eu não quero te cansar. João recebe a visita de Jesus. No seu isolamento na ilha de Patmos, ele recebe a visita de Jesus. Você não dá um glória não, meu filho? Você não crê nisso não, meu filho? Ah, que coisa gloriosa. João se encontrava sintonizado com o Senhor, adorando em espírito no dia de domingo, no dia do Senhor. E o Senhor faz uma visita a ele. E ele diz lá no verso 12, olha aí, Apocalipse 1:12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi. Primeira coisa que ele viu, 7 castiçais, 7 castiçais. O texto não diz aqui de ouro, mas na frente diz que era de ouro, né? Ele viu 7 castiçais. E no meio daqueles 7 castiçais, está aqui, ó, um semelhante ao Filho do Homem. Abre a Bíblia e vai acompanhando, por favor. Então, ele teve uma visão do Cristo glorificado. Esse é o tema da mensagem de hoje. Visão, diga comigo, visão do Cristo glorificado. Ah, meus irmãos, olha, presta atenção. Nós acabamos e estamos ainda no mês da celebração da festa da Páscoa, que mostra o quê? Mostra o quê? O Cristo que sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado. Mas terminou aí? Não. No primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Aí você canta comigo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive,
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh glória! Glorifique o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, saber que Ele vive. E aqui está João, na ilha de Patmos, isolado, recebeu a visita do Cristo que vive e que nunca mais morrerá. E agora ele virou. Oh, meu irmão, minha irmã, quem sabe muitos por aí estão precisando de ter uma nova visão do Cristo a quem seguem e a quem servem. Está havendo a necessidade de você voltar os seus olhos de novo para Cristo. Está havendo a necessidade de você parar de olhar outras coisas, se distrair com outras visões, com outros assuntos, e até consigo mesmo. João não estava olhando para as suas feridas, para as suas dores, para as suas tristezas. Ele estava olhando agora, ele virou-se. Dê uma virada aí, dê uma virada na sua vida. Dê uma virada no seu olhar. Procure ver quem fala contigo. Ele continua falando ainda hoje. A palavra dele tem chegado até nós de muitas maneiras. Assim como ele falou no passado aos pais, de muitas maneiras, ele nos fala nesse último dia pelo Filho do seu amor. Está em Hebreus capítulo 1. Quando eu ocupo este lugar aqui, meus amados irmãos, eu ocupo pedindo ao Senhor, use esse vaso de barro aqui. E eu peço que você ore pelos vasos de barro que ocupam este lugar, para que não fale a carne, não fale o sangue, não fale o homem, mas o homem seja apenas um canal, boca de Deus para você, em nome de Jesus. Por isso, ao ocupar isso aqui, eu sempre venho com temor e tremor. E é este o Espírito. Eu não quero aparecer. Eu quero que você veja Jesus em mim. E em cada pregador que aqui vier ministrar a palavra. Você diz amém? Então levanta a mão e diz, Senhor, fala, Jesus. Senhor, confirme esta palavra. O amém é isso, irmão. É você estar caminhando junto conosco. Uma das coisas lindas que eu vi dominicalmente, tinha uma igreja afro-americana, que eu dominicalmente gostava de ir pelas manhãs mais cedo lá, antes de ir para a nossa. Eu participava. De 2 em 2 horas eles fazem um culto diferente. Essa grande igreja lá em Boston. Quando você for lá, eu vou te dar o endereço para você ver o que é culto no mover do Espírito. Sabe, irmãos, é um negócio muito sério. A interatividade da congregação com o pregador. O povo acompanha coletivamente cada palavra. Tem até um organista que toca, tá? Ele põe um fundo musical suave enquanto ele está pregando, né? E na medida que a palavra vai fluindo, que a mensagem altera, ele altera também o som aqui, reforçando a voz do pregador, e o povo responde em coro aí. Amém, aleluia, confirma, Senhor, nós tomamos posse desta palavra. O povo interage. Cadê você, igreja? Cadê você, irmão? Você está dormindo ou está acordado? Você está recebendo a palavra ou você está deixando a palavra passar por cima da sua cabeça? Essa igreja é uma igreja apostólica profética. É uma igreja do mover, deste último mover, desta última geração. Então não fique indiferente, não fique fechado, não fique distante. Meu amado irmão, minha irmã, e ele virou-se para ver quem falava com ele. Volte o seu olhar, igreja, para Jesus. Volte novamente o seu olhar para Jesus. Entre na dimensão do Espírito. E assim você vai conseguir virar-se de forma correta e contemplá-lo glorificado na beleza da sua santidade. O nosso Cristo, ele morreu sim, mas ele não continua morto.
A cruz está vazia e ele hoje está sentado à direita do Pai, de onde há de vir com poder e grande glória, para estabelecer de forma visível, universal e eterna o seu reino. Aleluia! O seu domínio eterno. E aí veja a descrição. Ele viu no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Já vimos aqui que os 7 castiçais, e depois nós vamos falar sobre eles, tá? Representam as 7 igrejas. Olha lá, o símbolo, aquele símbolo ali. Não é que se chama aquele símbolo que está ali por trás da arca? Hã? Menorá. Conta lá. Conta lá. São 7. Olha lá, 7 hastes. Então, é um símbolo só do Antigo Testamento? Ou está também no Novo Testamento? E alguns querendo condenar por aí, dizendo que não pode ser coisa do Velho Testamento. Não, isso é coisa da Bíblia. Está no Antigo e está no Novo. Olha aqui, Jesus passeando no meio dos 7 castiçais. Olha bem, é bem grande. Se você for a Israel, você vai ver o tamanho que tem lá, perto do palácio do governo. Bem grande. Dá para um homem andar entre eles ali. Jesus andava. Esse castiçal grande. Representa o quê? Representa o quê? 7 representa a obra perfeita, a obra completa de Deus no meio do seu povo, no meio da humanidade, no meio da igreja, no meio daqueles que realmente têm a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então, olha bem, mas esses 7 também aqui representa as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas sobre as quais João fazia supervisão. Mas agora ele estava no isolamento, na ilha de Patmos, ele não podia fazer a supervisão, mas Jesus estava lá fazendo a supervisão no lugar de João. Ele continua presente. Quando eu não posso estar presente, você não pode, mas Jesus continua fazendo o trabalho, porque a igreja é dele. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo, Ele cuida de você. Por isso, Ele é o Senhor que é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está presente com você. Você pode não ter uma presença humana, você pode não ter a presença da família, dos amigos e até mesmo do seu pastor, mas o pastor divino está presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como ele prometeu. E aí João começa a descrever, rapidinho agora, olha aqui, estou terminando. Aqui nós temos um retrato do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto, do Cristo com o corpo. Isso aqui é a descrição tipológica, viu, gente? Você não pega isso aqui literalmente, não. Você tem que entender que é uma tipologia, é uma linguagem tipológica e profética acerca do Messias. Olha bem, e primeira coisa que ele diz, ele era o quê? Semelhante aos... Quando virei, vi-me, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio desses 7 castições, um semelhante ao Filho do Homem. Sabe o que significa isso? Semelhante ao Filho do Homem. Significa o novo homem. O homem eterno, sendo que Jesus veio como o primogênito, mas depois se tornou, aliás, ele veio como unigênito, desculpem, e depois se tornou o primogênito, né? João 3,16, ele é o protótipo do homem eterno, tá? Da nova humanidade eterna, e ele veio como esse avant-premier de Deus, né? Para mostrar que é assim que ele está inaugurando a humanidade eterna. Uma humanidade semelhante ao seu Filho, Jesus Cristo. Essa expressão, Filho do Homem, fala exatamente disso. É o homem que foi criado no coração de Deus.
a imagem e semelhança do próprio Deus. Amém? E em Cristo, esta imagem e semelhança, essa humanidade divina. Olha para o termo assim: você nasceu para ser divino e maravilhoso, assim como o teu Pai é eterno. É uma frase muito forte. É por isso que Deus usou, o Senhor usou Pedro para dizer que em Cristo Jesus nós fomos feitos participantes da natureza divina. Vira para o teu irmão assim: você se prepara, pode levantar aí, viu? Para com essa baixa autoestima. Eleve a sua autoestima, porque Deus já determinou o teu destino eterno para ser como o Filho do homem, como o próprio Senhor Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está lá em Romanos 8. João 3,16 diz que quando ele entrou no mundo, ele era o unigênito do Pai, mas quando ele saiu do mundo, ele saiu como primogênito, porque agora ele está gerando uma irmandade eterna, semelhante a ele mesmo. Dá um glória ao Senhor. Aí continua dizendo, olha aqui, outra característica, diz aqui, que ele estava vestido até os pés de uma veste talar, vestes talares, tem uma tradução que diz, né? O que significa isso? É a veste de um rei sacerdote. Rei sacerdote. Jesus é rei e sacerdote, e ele está com as vestes talares. Você já viu lá o que é vestes talares? Abre no livro de Êxodo depois e pesquisa lá, para você ver as vestes sacerdotais. Gente, só aqui dá um sermão, viu? Cada um destes itens aqui dá um sermão, dá uma mensagem completa, né? Porque aquela veste do sacerdócio arônico reflete, né, a beleza, a grandeza e ao mesmo tempo a importância da missão sacerdotal de quem serve o Deus vivo e verdadeiro. Mas eu não vou aprofundar aqui, porque o tempo não me permite. Mas em outra oportunidade nós pregaremos. Vestes que cobrem da cabeça aos pés praticamente. É muito importante entender isso. Tem muita gente aqui na área, isso aí é ritual. Não, tem uma mensagem. Diz que ele estava cingido no peito com um cinto de ouro. Este cinto de ouro, olha bem, era o cinto do rei, daquele que é rei sacerdote. E Jesus, ele não é um rei da linhagem, não é um rei sacerdotal da linhagem de Arão. Mas de acordo com o livro de Hebreus, pegando a profecia do Salmo 110, para citar só esses dois textos, ele é de uma nova linhagem, ele inaugurou uma nova linhagem. A linhagem segundo a ordem de Melquisedeque. Vira para o termo assim, você sabe o que significa linhagem? Significa que ele não é o único, como alguns querem pregar. Significa que ele está formando o quê? Uma companhia de sacerdotes. Por isso que Pedro diz, mas vós sois sacerdócio real. Pegou a chave aí? Não da linhagem arônica, mas da linhagem segundo Melquisedeque. Isso é outro sermão poderoso, né? Vai pegando aí, vira para o teu irmão assim, você já ocupou o seu lugar na linhagem deste sacerdócio eterno? Você tem que entender o seu chamado, meu irmão. Você não foi chamado para ser um limpador de cadeira, de banco, não. Você foi chamado para ministrar o Senhor. E aí você tem que entender isso, qual é o seu chamado, o seu lugar, de acordo com o dom que o Senhor lhe deu. Diz ainda o texto, continuando aqui, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Sabe o que é isso, gente? Você já viu que na tradição antiga, o juiz, ele usava uma peruca branca? Quem já viu isso? Por último é que deixaram de usar a peruca branca. Sabe o que significa isso? É alguém com maturidade, com autoridade, com conhecimento para julgar com justiça. Ele não é apenas o sumo sacerdote eterno, ele não é apenas o rei dos reis e o senhor dos senhores,
ele é o juiz de toda a terra. Acima do STF ou de qualquer outro tribunal da terra. Pode ser o tribunal de Haia, pode ser de onde for, tá? Existe o tribunal de Jesus Cristo, o tribunal Bema, a palavra no grego é Bema. E também tem ainda o grande trono branco de Apocalipse 20. Você sabia que são 2 tronos de julgamento? O Bema é o tribunal para premiar as boas obras dos servos do Senhor. É o tribunal Bema. Você sabia que a obra que você realiza para Cristo tem prêmio, tem recompensa? Quem sabia disso? Está na Bíblia. Eu tenho uma mensagem chamada O Dia da Coroação. Eu estou devendo essa mensagem aqui. Eu preguei em Boston, não preguei aqui ainda. Eu vou pregar o Dia da Coroação. Tá? Então, veja bem, o tribunal Bema era o tribunal usado para os campeões, para os vitoriosos, para os vencedores, inclusive dos jogos, né? De atletismo, de competições, ok? Era o tribunal Bema, é o tribunal da premiação. Você está preparado? Você está com as mãos cheias de obras para o Senhor, de realizações no reino de Deus? Aqui, os homens não te reconhecem, continua dando glória, porque se você recebe aqui, diz que diminui lá, mas quando você não recebe aqui, e você faz de coração para Ele, o seu prêmio lá está garantido. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, né? Coisa linda. E o grande trono branco, irmãos, é o tribunal do julgamento sobre a aceitação ou rejeição da graça de Deus em Cristo. É o juízo sobre a fé que se tem em Cristo, ou que se transfere de Cristo para outros deuses, para outras crenças. Isso é muito sério. Então nós precisamos entender que são 2 tronos de juízo, e ele tinha aquele cabelo branco, além das vestes brancas, cabelos brancos, como juiz eterno, o justo juiz de toda a humanidade. Continua dizendo aqui, olha bem, caminha comigo aqui que você vai ver, né? Ele tinha ainda os seus olhos como tochas de fogo. Isso fala que nada se esconde dele. Ele tem a visão da onisciência. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece a história. Ele conhece antes de acontecer. Tudo para ele é presente. Ele já sabe o meu início, sabe o meu presente e sabe também o meu e o teu fim. Já sabe. Tá? Olhos como tochas de fogo. Consegue enxergar no escuro. Por isso o Salmo 139 diz: para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei da tua presença? Você esconde dos homens, mas não esconde de Deus. Você esconde do irmão, do pastor, do líder, da família, as coisas erradas que você faz, mas não esconde de Deus. Jesus está vendo todas as coisas. Continuando aqui, olha bem, diz que, olha, continuando, diz aqui que os seus pés, como latão reluzente. Sabe o que é isso, gente? Fortaleza e firmeza. Os pés do Senhor são firmes. Os pés do Senhor são fortes, são revestidos de fortaleza. Nada, onde ele pisa, ele domina. Território pisado é território conquistado. E olha o que Deus diz lá em Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés é teu. Você tem que tomar posse destes pés de latão reluzente, com firmeza e com coragem, porque fiel é aquele que prometeu. Eu estou dando só uma aplicação rápida, espiritual. Quer caminhar um pouquinho mais? Você aguenta comer um pouquinho mais? Vamos lá comigo? Um pouquinho mais, olha aqui. Diz assim: e como se tivesse sido refinado pela fornalha. Esse aqui é outra mensagem. Por isso que ele pôde estar com Sadraque, Mesaque e Abidênego, aonde? Na fornalha de fogo, das provações da vida.
Você não vai passar a aprovação sozinho. Se você passa a aprovação, honrando o nome dele, servindo a ele, ele entra na fornalha contigo. E assim como os pés dele não são queimados, nem o corpo, nem as suas vestes, as tuas também não. Assim como de Sadraque, Mesaque e Abednego não foram. Olha bem, a sua voz, como as vozes de muitas águas, gente. Sabe o que é isso, gente? Representa autoridade, voz de autoridade. É por isso que lá no Evangelho, mandaram os soldados prender Jesus, está no Evangelho de João, e diz assim que eles chegaram lá, não puderam prender, ficaram parados, sabe por quê? Porque chegaram a dizer, nunca ouvimos um homem falar como ele fala. E as pessoas se admiravam dele, porque ele falava não como os fariseus da sinagoga e do templo, mas falava como quem tem autoridade. E esse mesmo Jesus que diz, todo o poder, toda a autoridade me foi dado no céu e na terra. E a palavra para autoridade no grego do Novo Testamento é exousia. Anota a palavra exousia com X, tá? Exousia, que é diferente de poder, que é dunamis. Dunamis é poder. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, olha aqui. O poder é para testemunhar, dunamis, para levar a palavra até os confins da terra. Mas a autoridade é para conquistar territórios, é para vencer principados e potestades. E somente os valentes, corajosos, que se distinguem pela sua lealdade ao rei, é que recebem exousia, autoridade. Você vai encontrar que quando Jesus preparou aqueles 12 primeiros apóstolos, ele não deu para eles poder, ele deu para eles exousia, deu para eles autoridade. Autoridade sobre demônios, principados, potestades. Autoridade para repreender espírito de enfermidades. Autoridade para trazer vida e para proclamar o evangelho do reino de Deus. É importante entender estes detalhes do evangelho. Continuando um pouquinho mais, olha bem. Diz que, ele tinha em suas mãos, a destra, 7 estrelas. 7 estrelas. Se você continuar depois, nós vamos falar mais sobre isso. As 7 estrelas, aqui tipologicamente em todo o Apocalipse, representam os anjos. A palavra anjo significa mensageiros. E ali aqueles anjos representam os 7 mensageiros das igrejas. Os guardiões, aqueles que cobrem a liderança, o ministério da igreja em cada localidade. Você precisa ter um olhar diferente para as estrelas que Deus colocou no rebanho. Os líderes, aqueles que são mensageiros de Deus na casa de Deus. Nós precisamos resgatar a honra devida a estes que realmente se dedicam a esta missão nas mãos do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Sabe por quê? Porque para você tocar no ungido, você tem que passar pela mão de Jesus. Os mensageiros fiéis do Senhor, preste atenção, eu não estou falando de charlatões, nem de mercenários. Eu estou falando de servos fiéis no cumprimento da missão. Não confunda as coisas. Tem aqueles que manipulam textos da Bíblia para cobrir os seus malfeitos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando pessoas que estão levando a sério o seu chamado e a sua missão. Haja o que houver. Aplaudidos, criticados, aceitos ou rejeitados, eles permanecem inabaláveis no cumprimento da sua missão e do seu chamado. Eles estão nas mãos do Senhor. Se você vai tocar neles de alguma forma para feri-los, para ofendê-los, você vai ter que passar pela mão de Jesus primeiro. Pensa bem nisso. Está aqui no texto. Esse é um desafio para nós. Não sairmos das mãos de Jesus, meu irmão. Quem vai fazer coisa errada, irmãos, não fica na mão de Jesus, tá? Escorregou, saiu, escapou. Mas quem está cumprindo a missão fielmente, haja o que houver, pagando o preço, está na mão de Jesus.
Descanse, confie, acredite. Você não está sozinho. Você tem a mão mais poderosa do mundo te segurando, te sustentando, te renovando e fortalecendo, te protegendo, te guardando para o dia da glorificação eterna. Finalmente diz aqui, ó, estamos fechando, tá? Da sua boca saía uma espada de 2 gumes. A palavra que fere é a palavra que cura. Ela fere para tirar o tumor. É como o bisturi do médico, do cirurgião. É a espada de 2 gumes de Hebreus 4:12. Ela fere para curar. Se tem um tumor, não tem uma forma de extrair o tumor a não ser pela espada de 2 gumes. A espada afiada que sai da boca do Senhor. Tem que fazer uma cirurgia espiritual na tua alma, no teu corpo, no teu espírito, onde for necessário. O Senhor é o Jeová Rafá, o médico dos médicos, o Senhor que nos sara. Ele não quer fazer uma cura superficial em nós, Ele quer arrancar o mal pela raiz. E é assim que Ele faz, com a espada que sai da sua boca, que é a palavra profética, é a palavra ungida, é a palavra que não é para fazer uma maquiagem no teu corpo, na tua alma, mas é uma palavra para trazer uma liberação espiritual na tua, na minha, na nossa vida. Continua aqui dizendo que, olha bem, o seu rosto resplandecia como o sol ao meio-dia. Dá um glória aí. Fala da majestade, do domínio, do brilho do Senhor, da resplandecência do Senhor. Ah, meus irmãos, vocês já pensaram morar num planeta ou num país, que às vezes aqui também, dependendo do lugar, se você for para o Polo Norte, o sol não aparece. Aqui no nosso próprio planeta. Eu gosto de assistir assim os documentários para ver como é que o povo sobrevive. Que vida difícil, que vida terrível, que vida custosa, que vida sacrificial. Olha, você não sabe o que é o sol. Uma das medidas que estão sendo contestadas, né? Por esses decretos aí, fechar os parques, fechar as praias, fechar as ruas arejadas. Irmãos, olha, o pessoal da saúde está dizendo que o povo precisa do sol. Os elementos que o sol transmite a nós ajudam a matar o vírus. Que sabedoria, que loucura é essa, gente? Ou será que esse povo acha que a gente é ignorante? Gente, por amor de Deus, aonde vamos? Eu tenho que dar o meu protesto aqui, ué? Eu tenho que falar a verdade? Será que eu sou burro? Será que os médicos aí estão mentindo? Os infectologistas estão mentindo? Sérios? Fora aqueles que se venderam? Eu tenho que ouvir todos os lados, eu não vou ouvir um lado só. Graças a Deus que a tecnologia hoje nos permite isso. Então, meus amados, está aí o meu grito, tá? Pegue sol, meu irmão. Sai do lugar fechado. Está dizendo que se você fica no quarto trancado, fechado, o vírus vai ter mais vida ali, vai se multiplicar e vai atingir outros ali. Você tem que sair. É a baixa imunidade, né? O que é que o sol fornece para nós? É isso aí, vocês estão sabendo. Então por que você fica trancado? Saia, vem aqui, tome o sol, receba o sol da justiça em sua vida. Aleluia. O Senhor resplandece como o sol, majestade, domínio, milagre, cura. Tem todo tipo de bênção, luz para o nosso caminho. E diz aqui, olha bem, eu vi, ele viu que ele estava lá, e ele diz assim, caí aos pés dele quando eu vi, como morto. E ele me pôs
de pé à sua destra, diz: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Fica de pé, o Senhor te põe de pé neste dia. Fica de pé, fica de pé. Não temas. Vira para o teu irmão, diga aí: não temas. Fala. Vamos ver, vira aí, fala. Não temas. Não tenha medo. Tenha fé. Exercite a sua fé. Porque olha o que ele diz: aquele que está comigo, contigo e conosco, eu sou o primeiro e o último. Ele está conosco até o fim, do início ao fim. Não temas, eu estou contigo. E o que? Vive. Eu fui morto, mas eis que agora estou vivo para todo sempre. E ele disse: amém. Diga amém. E fechou dizendo: e tenho as chaves da morte e do inferno. O Cristo que nós seguimos, ele tem as chaves da morte e do inferno. Por que ele tem a chave da morte? Aqui. Ninguém morre por acaso. Não morre por acaso. Pode morrer sem cumprir os seus dias. A Bíblia diz isso. Mas se você está andando nos caminhos de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, você não vai morrer enquanto não cumprir o projeto de Deus, o plano de Deus na sua vida. Não temas, mas crê somente. Dá aleluia aí. Você recebeu a palavra? Eu não podia cortar esse pão, meus irmãos. E também, quanto tempo ficamos sem reunir? Então me dê esse tempinho a mais hoje. Eu prometo que eu vou reduzir, sintetizar mais. Você não sabe como é que eu fico travando aqui para não soltar o canhão todo, né? Fico me segurando, eu faço uma força. Tem dia que eu chego em casa assim meio moído de tanto segurar. Irmão, isso aqui não é. Não caiu assim, não. Isso é busca, isso é oração, isso é pesquisa. É seriedade com Deus e com você também. Não quero te enganar, te iludir, estou trazendo uma palavra de vida para você. Você recebe, você toma posse. Então vamos fazer uma oração.